Manhã de sexta-feira, hoje dia 20 de fevereiro de 2026. Nós os saudamos com a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz de Deus, irmãos. A paz seja convosco. Sejam bem-vindos em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig. Mais um dia, mais uma vez, o Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui. Já aproveitando e agradecendo a todos os irmãos que vão se inscrevendo todos os dias lá nos canais, nessas plataformas que agora transmitimos através delas, e também fazem os seus comentários. Confessamos para os irmãos que não estamos mais conseguindo ler todos os comentários durante o dia. É muitos comentários. Mas continue. Nós somos felizes por tudo isso. Convide outros também para fazerem parte deste canal, deste momento da Palavra de Deus. E também agradecemos os irmãos pela paciência que vocês têm de nos ouvir, esse casal de velhinhos, falando o singelo Evangelho de Cristo. Mas é esse, irmãos, é esse que nos trouxe até aqui, que garantiu a salvação para os nossos velhos amigos, para os nossos pais que já dormem no Senhor, para todos eles. Alguém pergunta, aquele quadro que está lá atrás, irmão Fernando, é o irmão e a irmã Esther, quando eram mais novos? Sim, somos nós. Um pouquinho antes do nosso casamento, nós tiramos aquela foto. O quadro, a moldura ali é uma moldura em arte deco, bem antiga, arte nouveau. E é bem antiga, e quem está lá somos nós. E no dia 17 agora, só nós não queremos que os irmãos fiquem nos parabenizando amanhã, porque nós não vamos conseguir ler. Dia 17, nós completamos 58 anos de casamento. 58 anos. Essa aí é a moça, a jovem da minha juventude. Namorei ela e casei com ela, e até hoje nós estamos por aqui, né, lutando, vencemos a vida. Fui um tanto incrédulo, não é? Em certo tempo da minha vida, porque ontem eu contei um pouquinho para os irmãos, e não vou contar em detalhes, mas nunca fui um homem depravado ou desviado, coisa semelhante. Mas era aquele que tinha orgulho no coração, queria ser grande, pensava muito em negócios. E a igreja foi ficando para trás. Mas um dia me achei cansado, aflito e angústia profunda. Voltei correndo, dizer, Senhor, eu quero te servir agora, não somente como um marido de crente, um esposo de uma crente ou filho de crente, mas como um escolhido teu que fui desde o meu nascimento, um mensageiro da tua palavra, e comecei a ser esse mensageiro e nunca mais parei, e não vou parar mais, em nome do Senhor Jesus. Nós temos um convite aqui feito por Jesus falando nisso, e o nosso assunto hoje vai ser você que está cansado e precisa voltar e não tem mais coragem. Olha o convite que o Senhor Jesus faz para ti. É o mais precioso que podemos ler nas Escrituras. Ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Versículo 29 diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A Esther vai falar um pouquinho, depois eu volto. Sim, irmãos. Nós demos graças a Deus por essa palavra, né? Como alguém diz assim, mas eu gostaria que vocês morassem aqui, ou nós morassem aí, perto. Não, irmãos. Nós somos unicamente a palavra que
que o Senhor nos dá, que nós entregamos, Uma aquilo voz. a mesma que nós precisamos. Como nós precisamos da palavra? A palavra de Deus está escrito que diz que ela tanto dá vida como dá a morte. Aqueles que aceitam esta palavra, ela dá vida e vida eterna. Agora, aqueles que rejeitam a palavra, ninguém quer ir para lá, para aquele lugar. Ela não volta para o Senhor vazia, a palavra do Não Senhor. vai voltar para ele vazia, mas vai fazer aquilo que lhe apraz. Irmãos, a palavra de Deus diz que a fé, porque sem fé nós não podemos agradar a Deus. Está escrito, ali em Hebreus está escrito. Nós não podemos agradar a Deus. Então, irmãos, a fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir a palavra de Deus. Não é um grande pregador, não é um simples pregador, porque nós, os irmãos já notaram, nós somos gente simples. Essa simplicidade foi toda a nossa vida, sim. E graças a Deus que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. E quem dá ouvido, ele recebe fé. Porque às vezes nós comentamos aqui em casa, a gente começa a ler certos trechos da palavra, daqui a pouco parece que ela salta dali, daquelas páginas, e entra como um fogo dentro de nós. E ali vem a fé, ali ela faz o efeito. Que o Senhor nos ajude a entender melhor o que é a palavra de Deus. Pregador pode ser qualquer um, muito famoso ou muito simples, tanto faz. Mas ele não faz nada. Quem faz é a palavra, ele só é um anunciador. Que o Senhor nos ajude, que todos, irmãos, que nós possamos entender isso. Irmão, na realidade nós não estamos aqui por nada desta vida, a não ser pela vida eterna, lutando para fazer com que você entenda e nós também permaneçamos nisso, na nossa fé até o fim. Não estou aqui por fama ou por dinheiro, ou por qualquer assunto. Vocês nunca vão ouvir falar aqui pedindo alguma coisa para os irmãos, de valores ou coisa semelhante. Não. De graça recebemos e de graça estamos distribuindo com os irmãos, pela fé. Queridos irmãos, o Senhor Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Hoje nós vimos uma grande parcela do povo chamado crente, cristão, parado no caminho. Sentaram-se à margem do caminho ou saíram da própria margem do caminho. Só que eu noto que a grande maioria não sai da margem do caminho. Ele fica olhando a igreja. Ele sabe onde é que está a igreja. Ele sabe onde é que está o povo dele. Porque nós, irmãos, que convivemos e começamos a viver em comunhão com este povo que obedece ao Senhor, nós formamos uma família. Uma família que tem esperança. E quando alguém se desgarra da família, ele fica como perdido, fora, longe do lar. E ele luta para voltar. Agora ele está enfrentando o inimigo. Ele tem um adversário terrível. Ele não está mais junto com os irmãos. Perde a força para orar, perde a força para ler a palavra, perde o interesse de ir na casa do Senhor. Ele fica até com medo. Ele acha que todo mundo vai desprezar ele, irmãos. É a maior alegria dentre o povo de Deus quando alguém diz a você: soube que ele voltou para a casa do Senhor. Você soube que ele voltou para a casa do Senhor. Você sabe aquele homem como eu fui assim parado, sem fazer nada para Deus? Eu não queria saber disso. Eu contribuía na obra de Deus, eu fazia opção de coisa, né, Esther? Mas eu não queria fazer nada. A minha vida não, isso aqui é meu, eu vou fazer o que eu quero, eu vou ajudar nisso, ajudar naquilo. Olha, irmãos,
Tinha muita gente que queria amizade comigo porque eu podia ajudar eles. E raramente alguém diz assim, você não pode ficar desse jeito. Te levanta daí, vamos andar. Não, irmãos, mas tem um que vê, um que olha, um que luta, um que chega, um que chegou. O Espírito Santo chega e começa a te incomodar. Ele começa a te incomodar. E você passa a sentir tristeza, passa a sentir aflição, passa a sentir dor, passa a pensar que vai morrer. É assim ou não é? Você que está parado no caminho, vou morrer, não vou para o inferno, não tem mais solução para mim. Mas o Espírito Santo está ali, tentando te convencer, como disse Jesus. E de repente ele consegue te convencer. E não te arrasta não, ele te abraça. E vai voltando para casa. Vai voltando para a casa do Pai. Vai se familiarizando outra vez com os irmãos. E a Bíblia diz que no céu há uma festa quando um pecador se arrepende, meu Deus. E não é só pecador não, irmãos, aquele que nunca conheceu Jesus, é aqueles que se desviam da fé. Aqueles que param no caminho. Estão na mesma situação ou pior do que eles. Pior do que eles. Que a graça do Senhor, irmãos, que a virtude do Senhor faça-nos entender esses mistérios do voltar para o Senhor. Qual foi a atitude do filho pródigo do capítulo 15 de Mateus que Jesus falou? Ele, enquanto tinha dinheiro, ele recebeu a herança do pai dele e foi embora. Um pai que tinha 2 filhos, o mais jovem deixou tudo a casa, deixou mãe, deixou irmão, deixou pai, deixou tudo. Não adiantou o conselho. Ele foi para uma terra tão distante, onde havia fome, seca e fome. Acabou o dinheiro, a roupa era um maltrapilho, era um andarilho. Se encostou na casa de um fazendeiro que com certeza tinha outros afazeres. Mas o fazendeiro disse, olha, para ti, desse jeito que você está aí, só lá no meio dos porcos, para tratar de porcos. Você quer e ele aceitou. E foi lá naquela situação que ele caiu em si. Caiu em si. O que precisa para nós, irmãos, é cair em si. Disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aonde eu estou, Senhor? Me dá força. E ele disse, caiu em si e disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um jornaleiro. Mas não foi assim. O pródigo voltou e foi recebido com festa. Ainda que o irmão que estava em casa não aceitou aquilo, mas o pai disse, esse teu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Por que reviveu? Porque estava perdido. Porque um dia esteve na casa do Pai. Um dia você esteve na casa do Senhor, no convívio com os irmãos. Estavas vivo. Estava entre eles, não estavas perdido. Mas de repente saíste para visitar o mundo. E agora não tens mais coragem para voltar. Levanta de aonde tu estiver, em nome de Jesus. Passa essa gravação, esse vídeo para outros que estão na mesma situação tua. E eles vão se acordar em nome de Jesus. Querido e soberano Pai. Amém, Senhor. No teu nome precioso. Desperta, Pai. Lembro-me, Senhor, como eu era triste e abatido. Naquele dia, Senhor, quando tu tocaste em mim para a vida verdadeira. Meu Deus, eu estava junto de tudo, eu estava junto de todos, mas longe de ti. Longe daquilo que tu realmente querias para mim. Tu querias me como um porta-voz da tua palavra e eu fugia. Pai de amor, Pai justo, ajuda os meus irmãos que estão aflitos. Moças e moços, homens velhos, casais, famílias inteiras desviaram-se do caminho. Estão parados, Pai, não tem mais força para voltar.
usando tudo aquilo que usavam no passado outra vez. Pai querido, aleluia. Espírito Santo amado, vai ao encontro dessas vidas agora. Abraça um por um, aleluia. Abraça um por um e vai trazendo para o redil, vai trazendo de volta para o lar. Vai haver festa entre os irmãos, vai haver alegria entre os irmãos e uma festa no céu, alegria no céu. Querido Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, nosso Pai, nosso querido Salvador, nosso Mestre, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, até amanhã na santa paz de Cristo Jesus. O Senhor abençoe a todos. Não esqueça, irmãos, não saia do caminho. Para sair é fácil, o pior é voltar. Não saia do caminho, permaneça no caminho. Jesus breve voltará. Até amanhã, queridos irmãos, povo de Deus.